Olá, Sara Costa, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre rímel. Mentira. Vou falar sobre o processo de evolução humana da espécie, né? Hoje é dia 14. Teoria criacionista, que existe, algumas teorias que são ligadas à religião. Expansão dos humanos pelo globo terrestre. Período paleolítico e período neolítico. Olá, Emily Vitória. E também vou falar sobre, se der tempo, né? Isso aqui, isso aqui é muita coisa, cara. Putz, isso aqui é um período gigante na história humana. Na verdade, esse período paleolítico e neolítico são maiores do que qualquer outro período que o humano viveu aqui na Terra. E a formação das primeiras cidades e início da civilização no Ocidente. Certo? Então eu fiz esse planejamento aqui para a aula de hoje. Espero conseguir cumprir. Para isso, nós não podemos perder tempo. Pá, deixa eu falar sobre tempo com vocês. Meu, peraí, que eu vou ter que pegar isso aqui. Peraí. Oh, lembra que na aula passada a gente falou sobre tempo? Alguém lembra disso aí? Que a gente tentou algumas definições sobre o que era tempo? Aí, meu, eu lembro. Pô, deixa eu contar isso pra vocês. Bateram no meu carro aqui na frente da minha casa sexta-feira. Na verdade, não bateram, destruíram o carro. Eu tô sem carro aí, tô usando o outro carro aqui que é meu e da minha esposa também, né, meu? Ai. E aí eu fui limpar o porta-luva porque o guincho foi levar o carro. Aí eu achei esse texto aqui, ó. É algum texto que eu fiz pra alguma coisa e tava dobradinho lá no porta-mala. Tá até dobrado ainda. Diz assim, ó. O tempo corre sem pernas e voa sem asas. Modifica as arestas de um mundo redondo. O tempo prepara o ser para ser. Ser melhor, ser humano, ser vivo. Manifesta a sua vontade quando nos apresenta respostas para as nossas escolhas. O tempo e o mundo dialogam na forma mais bela, a liberdade. Estava guardado no porta-luva do meu carro. Sabia que isso seria útil. E eu aquele dia não tinha uma resposta para tempo. Ó, se o cara tivesse batido no meu carro aquele dia, eu teria resposta. Mas é isso, vamos lá, jovens. Isso que eu imagino que seja o tempo. Uma grande brisa. Então, ó, processo de evolução humana, vamos começar, né? Ó, não podemos parar. O processo de origem humana, aí a gente vai usar a ideia do Darwin, né? Que é esse senhor aqui, né? Colocamos o macaquito. Existem. A galera coloca esse versos aqui como se fosse um UFC, né? Uma briga, mas eu não vejo assim. Eu vejo que existe uma origem, né? O ser humano ele busca pela sua origem e é o que intriga ele. É o que faz ele refletir, pô, da onde que eu vim aqui, eu, ser humano, né? Qual o processo que eu trilhei para chegar até aqui? A espécie humana, qual caminho ela trilhou, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas ideias criacionistas, e esse é um quadro brabaço, né, do teto da Capela Sistina aí, que foi pintado pelo nosso grande amigo Michelangelo, lá no século XVI. Foi 16? Eu acho que foi. Renascimento lá. E ela vai mostrar pra gente aí como o ser humano foi criado na visão desses caras, né? Do Michelangelo, mas esse quadro tem outras ideias expostas. Quando a gente fala de renascimento, a gente chega nele aí e tenta um pouco arquitetar o que era a arte renascentista. Mas, por enquanto, é isso aí que a gente tem. O sopro divino, né? Ó, quando Deus foi lá e criou o Adão. Lembrando que essa é uma história das mais antigas que existe conhecimento humano aqui no Ocidente, é a história da criação do homem na visão judaica. Lembre-se disso. Isso significa que teríamos sido criados à imagem e à semelhança de Deus por Gênesis. Mas, como nós não estamos aí vivendo a era de Gênesis, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas para que a gente possa responder e imaginar aqui sobre os Homo sapiens antes de começar essa discussão sobre os temas aí, né, discutidos em sala hoje, que vai ser essas duas ideias. Então, alguém aí já fez algum vestibular, ou vai fazer, ou está estudando para fazer, ou não fez? Se tiver, toda a aula minha eu vou começar, né? Na verdade, eu tenho acesso a um site que chama Super Pro,
É um site que os professores podem buscar pesquisas. Eu só digito aqui o que eu quero, eu consigo até o tipo de questão, né, ó, discursiva, múltipla escolha, eu consigo fazer um filtro aí. Qualquer um pode pagar, viu? Vocês aí, se fizer vocês podem pagar uma conta para todo mundo, se dividir entre amigos, aí vocês podem ir lá fazer o cadastro no Super Pro e ter acesso a questões e testando, né? Fazer essas questões aí. E, enfim, e estudar. Né? Acredito que esse seja um jeito maneiro de estudar. Então eu separei uma aqui, ó, que é a 265, é a 658947. É uma questão do Unicentro, Paraná. Vamos ler ela? Então diz assim, ó. A mais antiga ferramenta de pedra que se tem notícia foi encontrada no continente africano, produzida pelos australopitecos. Ó, australo significa sul, pitecos significa macacos. São os macacos do sul. Os primeiros seres a estabelecerem um diálogo entre, olha o diálogo, entre a mão e o cérebro. Caramba, professor, então existe sinapses que dão um comando lá no meu cérebro que ultrapassa que é toda a minha coluna vertebral, né? E lá da minha coluna vertebral ela é distribuída por nervuras, músculos, enfim, e faz eu movimentar minha mão. Porra, professor, brilhante, não é? Brilhante, ó. Essa é o que o Michelangelo vem aqui mostrar isso para vocês, né? Ó. O Michelangelo ele traz a imagem aí. Eu estou compartilhando minha tela ou estou falando sozinho? Não, estou compartilhando. Né? Então o Michelangelo ele traz isso para vocês. Ele fala, porra, cara, é a conexão cérebro-mão. O Australopithecus é o primeiro cara a fazer isso na sua vida humana aqui na Terra. Ele foi o primeiro cara que conseguiu unir isso aí. Então, ó, olha lá. A transformar uma coisa em ferramenta e iniciar uma longa trajetória de produção de utensílios. Ao surgir há 250 mil anos, o Homo sapiens já não se preocupava apenas com as questões utilitárias. Ó. Então, ele fala assim: os primeiros seres estabelecerem um diálogo entre a mão e o cérebro. A transformar uma coisa em ferramenta e a iniciar uma longa trajetória de produção de utensílios. Ao surgirem 250 mil anos, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, já não se preocupa apenas com questões utilitárias. O texto e os conhecimentos sobre a aurora da humanidade permitem afirmar sobre o Homo sapiens. Então vamos lá. A. Surgiu originalmente no continente asiático, migrando posteriormente para os demais continentes. Eu dei essa aula semana passada, acho que não sei. Desenvolveu técnica agrícola e pecuária no período paleolítico? Acho que não. Paleolítico é o primeiro, né? Eu acredito que a agricultura e a pecuária ficou no Neolítico, que é o segundo período. O que justificou a primeira divisão das classes sociais. Caracterizou-se a sua vida no período neolítico como nômade ou nomadismo. Comportamento extinto na atualidade? Não. Período nômade e nomadismo é no período paleolítico. Mostrei a resposta. Se relaciona com o surgimento das cidades, com as atividades ligadas ao comércio e ao desenvolvimento de ofícios que foram responsáveis pela divisão do trabalho. É a D, né? O ser humano, quando ele surge, ele não se preocupa mais em ter uma ferramenta, porque outros seres humanos já tinham desenvolvido isso. O ser humano ele tem a ver com o Homo sapiens, ele é fundamental principalmente para ações agrícolas em grande escala, que isso gera as primeiras cidades, que depois vai gerar o desenvolvimento do trabalho dentro dessas cidades e depois a divisão desse trabalho. Beleza? É muito importante a gente entender o trabalho humano, porque o trabalho humano é fundamental para a nossa espécie. A nossa espécie é a única espécie que trabalha. Né? Vocês têm noção do que é isso? Alguém consegue fazer ter uma ideia do que é esse trabalho? Sim, Adriane, vou disponibilizar depois. O trabalho, alguém tem noção por que só a espécie humana trabalha? O João de Barro ele constrói casa, mas o que difere a construção da casa que o João de Barro faz para a construção que o humano faz? Por exemplo, o construtor humano, o pedreiro, o arquiteto, enfim. Qual é a grande diferença desses dois caras aí, do João de Barro para o humano?
Eu acho que assim, por exemplo, o João de Barro, ele constrói a casa sem pensar, por exemplo, na estética, ou então sem calcular exatamente em qual local vai estar tal viga, como construir um concreto, esse tipo de coisa. O humano, ele além de pensar na estética da casa, em coisas assim, ele tem a capacidade de criar uma tecnologia que sustente, por exemplo, tijolos para a construção de uma casa. Eu acho que essa é a diferença entre. E além de fazer isso uma vez, a espécie humana ela consegue replicar esse processo quantas vezes ela quiser. Né? Então eu consigo, por exemplo, o João de Barro ele faz uma casa única. Né? Ele faz uma casinha lá, é única. E o ser humano não. O ser humano ele pode construir, como ele constrói, 80 apartamentos todos iguais, usando a mesma planta. Né? Então o ser humano ele tem aí a capacidade de usar a ciência. Né? Também, né, ó, desde necessidade de um luxo, sim, o ser humano ele vai ornamentar isso, ele vai trazer outros trabalhos para dentro dessa produção. É exatamente isso. Quem falou? Que eu não consigo ver, desculpa. Fui eu, professora Sabrina. É exatamente isso. Sabe? O ser humano ele consegue aí criar-se, ele traz a ciência para dentro do seu, para dentro, ele traz a ciência para sua relação, né, com o mundo e ele consegue replicar isso e isso é um trabalho. Né? O ser humano ele trabalha quando ele faz isso. Ele está desenvolvendo um trabalho quando ele consegue replicar cientificamente essas ideias. E aí o ser humano, desse período nosso, né, o Homo sapiens aí, né, no período neolítico, ele vai dividir o trabalho. Ele divide o trabalho em várias frentes, né? E ele vai dividir, olha que maneiro, ele vai dividir a sociedade enquanto ela consegue entender ou não esse trabalho. Então, se você consegue entender o trabalho, você vai ter uma boa posição. Se você não consegue entender, amiguinho, pode ter certeza que você não estará bem posicionado. Ou seja, quem tem mais conhecimento consegue melhores empregos dentro dessa nova divisão do trabalho. 651540, não, é a 22. Me ajudem em 22. Cadê 22? Tipo um bingo aqui, tem que ir. Essa aqui, ó. 22535. É uma questão lá da Universidade de Pernambuco. Oh, meu Deus. Que vontade de estar no Pernambuco agora, né? Mas não dá. Então é uma questão de história, né? Geral para a história. O período mais longo considerado, o período mais longo considerado a mais antiga era da pré-história é o chamado Paleolítico. É o primeiro período. Paleo significa velho, lítico significa pedra. É o período da Pedra Velha. É o período em que os primeiros humanos estavam aqui na Terra descobrindo coisas. Ele iniciou-se há pelo menos 2,5 milhões de anos, nossa tempo, hein? Como atestam os instrumentos simples de pedra encontrados no sítio de Hadar, na Etiópia. Ah, moleque, eu mostrei esse mapa para vocês. E se estendeu até 10 mil anos aproximadamente. Olha isso. 2 milhões e meio até 10 mil anos. É o maior período da história humana. O que aconteceu lá, a gente nunca vai saber, porque os caras não tinham escrita e se tinha também derreteu. Não dura todo esse tempo e já era. O que a gente tem aí é meia dúzia de coisa de pedra que sobrou do período. O modo de produção de sua população hominídea pode ser descrito como de carniceiros, caçadores, coletores e pescadores. Né? É um texto do Antônio Guglielmo, do Roberto Antônio Guglielmo, né? A pré-história, uma abordagem ecológica. E aí temos perguntas. Sobre o período descrito no texto, assinale a alternativa correta. Não havia domesticação de plantas ou animais, com exceção de cães e talvez cavalos, que surgiram só mais para o fim do período. Verdade, eu tô achando que pode ser essa. Os grupos humanos se organizavam socialmente em tribos, dado o recente processo de sedentarização. Não, não era sedentário, pô, era nômade. C. A economia não se limitava às atividades predatórias, considerando uma larga experiência com a agricultura. Não, ao final do texto aqui, o modo de produção da sua população indígena pode ser descrito como carniceiros, caçadores, coletores, pescadores.
O Homo sapiens não pertence a esse período, tendo surgido só no Neolítico. E agora, hein? Tô na dúvida. Fiquei na dúvida entre a A e a D, mas vamos lá. Os instrumentos de pedra confeccionados pelos hominídeos desse período já passavam por um processo manual de polimento. Não. Polimento é no período Neolítico, que também é chamado de pedra polida. Esse período, que é o Paleolítico, ele também é chamado de pedra lascada, porque os humanos que viviam nessa época, eles só lascavam as pedras. Eu tô na dúvida entre a A e a D. Mas eu acho que o Homo sapiens sapiens pertence a esse período. Porque o Homo sapiens ele é muito anterior a 10 mil. Se esse período acabou em 10 mil. Então eu acho que é a A. Olha lá. É a A. Não havia domesticação de plantas ou animais, com exceção de cães e talvez cavalos, que surgiram só mais para o fim do período. Então esse é um texto sobre os períodos. Mas a gente já chega lá, né? Eu só quis fazer um aquece aí com vocês, para a gente falar um pouco sobre os humanos que viveram aqui na Terra no seu início. Na perspectiva da ciência, a gente só conhece aí a teoria evolucionista, a gente não trabalha com a teoria criacionista, né? E qual é a posição correta? Você vai escolher aí, né? Fique à vontade para decidir. A gente tem um problema com relação a isso, mas eu vejo que tem muito gringo, cientista, principalmente americano. Né? O americano ele sai lá da pesquisa dele, que não tem nada a ver com Deus, e vai para a igreja depois de tudo isso. Ele consegue dividir muito bem o que é Deus e o que é ciência. A gente aqui ainda tem alguns problemas a serem resolvidos. Então, ó, o que diz a teoria evolucionista? Então, afirma que o humano vai descender aí de outras espécies e vai sofrer modificações com o tempo. O pai, ó pai dessa teoria, é o nosso grande amigo Charles Darwin. Esta ferinha, meu. Pô, Charles Darwin. Oh, tem uma história do Charles Darwin que ele veio no Brasil, meu. E ele viu no diário dele. O Charles Darwin viajou o mundo, né, com 17 anos. Ele participou de uma expedição, né? Ele era muito inteligente, o cara. E ele veio aqui no Brasil e ele viu um senhor arrebentando o escravo de porrada no chão. E ele foi embora, mano. Ele juntou a galera e falou: vamos embora, que isso aqui é uma terra. A galera está muito atrasada ainda. É real, é verdade esse bilhete. Ele não aguentou ficar aqui no Brasil. Mas antes disso, ele escreve um livro, A Origem das Espécies, por via da seleção natural. Ops. E aqui é a pesquisa, né? O navio OMS Beagle, o navio que conduziu Darwin pelas suas pesquisas ao redor do mundo. O cara fez um mochilão, né? Então aqui ele vai desenvolver algumas teorias e Galápagos também, né? Galápagos é uma ilha que ele vai entender mais o mundo. Né? Na verdade, ele ficou muito tempo lá em Galápagos, é uma ilha no Equador, e ele conclui lá na ilha que a alimentação, tudo interfere no bico do animal. Por exemplo, o animal que tem o João de Barro, né, a gente estava falando. Então o bico dele é moldado, ou ele moldou o bico dele para essa sobrevivência. Né? Assim como o ser humano ele vai moldando o seu corpo para a sobrevivência, por exemplo. Eu não preciso mais morder tanta carne dura, então o meu corpo eliminou o dente do siso. Então tem gente que já nasce sem, tem gente que nasce com. Isso é um processo de evolução. Beleza, jovens? Então, deixa eu pegar aqui o negócio dessa aula aqui. Então o Darwin foi lá e... Oh, meu Deus. O Darwin foi lá... Espera aí que eu vou pegar aqui, ó. O Darwin foi lá e falou o seguinte, ó, meu. Tal espécie se alimenta de algas de tal cor. De cor vermelha. Pô, então esses animais aí terão... Peraí, vai. Deixa eu vir aqui, ó. Eu não tenho Instagram, mas eu uso... Eu tenho o meu, que é só de fotografia que eu tiro aí no rolê. Então eu vou pegar uma daqui. Por exemplo, tem um lugar lá que eu fui conhecendo um rolê aí, que as aves consumiam aí comia, né, num lago, e esse lago era rico em cobre, mano. Então as aves ficaram rosas, velho. As aves tinham a cor da alimentação, ela ficou vermelhada, era um
Flamengo e ela ficou vermelha, porque ela consumia aí esse alimento. Beleza? E o Darwin comprova isso nessas viagens que ele faz. Ele falou, ó, eu vi tal lagarto muito parecido com o lagarto que eu vi lá na outra quebrada. Só que tem uma diferença porque o lagarto, ó, ele come aqui, meu, é uma água de cobre, totalmente vermelha. Então o animal ele também adquire a coloração. E aí ele chega à ideia de que nós somos adaptados ao meio, não só a gente. Né? Todos os seres que conseguiram sobreviver a essa era. Essa é a grande ideia do nosso grande amigo Charles Darwin. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então o Darwin ele chega nessa teoria aí depois de alguns anos de viagens. Então bora lá, ó. Por que essa estrela? Olha lá, ó. Sou motivo de piada por todos, ornitorrinco. Por que eu sou tão gordo, hipopótamo? E o pescoço, né? Sinto muito, mas esse não é mais meu departamento. Irei encaminhá-los para um novo responsável. Darwin, acorda aí, Darwin. Né? Então, Darwin, na teoria das espécies, ele fala que, ó, por que você é tão gordo? Ah, porque o hipopótamo teve que acumular gordura em todo esse processo que ele está aqui. E a girafa também, ela tem um pescoço... Existiam outras girafas? Sim. Provavelmente existiam girafas do pescoço pequeno, mas em algum determinado período ela não suportou a vida aqui na Terra e saiu fora e foi extinta. Como existiam vários outros hominídeos aqui que foram extintos e o Homo sapiens é o que ficou. Então, o evolucionismo prega o transformismo, né? É a grande diversidade aí das formas. Rejeita o fixismo, ou seja, o Adão não foi criado do mesmo jeito que eu sou, segundo a teoria evolucionista. Segundo o qual o número de espécies é fixo, né? E elas não sofrem modificações, ou seja, né? Para o Darwin sempre surgem novas espécies. O homem descende dos macacos? Não, galera, não, né? Ele acha que o humano, e eu falei isso na aula passada, né? Nós temos aí parentes em algum momento aí primitivo, né? Somos o quê? Próximos. Não consegui ler. É, né? Próximos. Primitivos e em algum momento aí deu origem ao humano. Quem é, professor? Qual que é esse animal? Ah, só Deus sabe. Mas existe um ancestral em comum que deu origem não só ao humano e os símios aqui, é um ancestral em comum para os mamíferos, porque nós temos a mesma estrutura genética. Não é maluco isso? Né? O ser humano ele é um mamífero, então ele é de um grupo de animais que tem glândulas mamárias. Oh, professor, que brisa, né? Pois é. E dentro dos mamíferos tem um grupo de símios e a gente aí, em algum momento se desligou desse grupo. Se desligou, não, a gente é o mesmo grupo, só que a gente tem noção do que a gente está aqui, né? Nem sei, a gente nem sabe se os outros animais têm, porque a gente não consegue comunicar com eles. O homem descende dos macacos, na verdade, essa ideia é equivocada, que coloca o homem como descendente do macaco, surgiu como forma de desmerecer a teoria do tio Darwin. Essas são charges da época que fizeram do estudo do Darwin. Não só nos dias de hoje, mas antigamente também tinha uma galera aí que não botava uma fé nas pesquisas científicas do nosso grande amigo Darwin. A galera vai fazer uma chacota com ele aí. O homem descende dos macacos? Não. Né? A gente tem algumas diferenças, muitas, mas em algum período a gente se cruzou aí. Tem um estudo, eu gosto muito de falar sobre isso, deixa eu até parar minha tela aqui, ó, que diz o seguinte: os seres humanos e outras espécies têm alguma coisa a ver em genética. Então, por exemplo, nós e um grão de arroz. A nossa combinação genética de DNA, se bater a do humano com arroz, tem 5% de compatibilidade. É isso a palavra. Então, tudo. Existe aí um estudo que fala sobre isso, né? De que existe compatibilidade entre os humanos e algumas coisas que tem aqui na Terra. Por exemplo, a nossa compatibilidade genética com de alguns chimpanzés chega até 95% de não que é igual, mas que bate, né? Que a combinação, a estrutura genética é parecida. Existem vários estudos que vêm para comprovar que provavelmente em algum caminho a gente se cruzou aí. Foi em algum lugar, meu. Foi em algum momento aí. Tinha um hominídeo, uma hominídea.
E eles falaram, bora tomar uma, litrão, sentado na calçada. E rolou e já era. O homem descende do anão, já falei isso. A diferença fundamental é atribuída ao cérebro humano, bastante desenvolvido, né, com a capacidade de raciocinar. Pensamentos abstratos. Ah, isso tem muito, né, meu? Pensamentos abstratos. Cara, eu gosto muito disso. Tem um antropólogo brasileiro que ele chama Darcy Ribeiro. Muito bom. Vocês têm que ver um documentário que chama O Povo Brasileiro desse cara. Vai no YouTube lá e pega O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro, Matriz Tupi. É o primeiro. Depois tem a série lá, que ele fala sobre como o brasileiro precisa se entender como brasileiro. E tem um trecho lá que ele fala que o índio ele não tem noção da realidade vivida com a realidade sonhada. O índio, ele atribui. Porque vocês estão ligados que o índio ele faz tudo, né? O índio não tem nada industrializado. Ele tem que criar sua flecha, seu arco, todas as paradas. Então, o pensamento abstrato do indígena é colocado em prática nas ações do dia a dia. E é isso que o ser humano faz. Teve uma aluna que já brisou aqui, foi a Sabrina, né? A Sabrina lá, professor. Porque o cara cria uma estrutura para colocar o tijolo. Ó, ela já maquinou uma ideia, já está no abstrato, já é um pensamento abstrato. E é isso que difere a gente dos outros animais. Né? Igual nossa, tô pensando aqui que eu vou ter que fazer tal coisa, e então eu já tô imaginando. Posso contar para vocês o exercício que eu faço sempre na minha aula? Ah, desculpa, foi a Vitória. Sorry. Na minha aula, geralmente eu peço. Na verdade, durante alguns anos eu trabalhei numa escola que tinha um prédio na frente construindo. E sempre tinha algum trabalhador, algum operário lá na fábrica, do prédio. E eu pedi às vezes para os meus alunos escreverem assim: o que ele está pensando? O que este operário está pensando agora? Nossa, eu adoro fazer isso. Então tinha aluno que escrevia assim: pô, ele está pensando na janta. Aí tinha aluno que tá pensando no amor da vida dele. Mas nenhum aluno pensa que ele estava imaginando ou pensando ali que ele tinha que executar aquele trabalho com eficácia. Então, no final das contas, eu sabia que todos os alunos estavam pensando, né? Porque na verdade eu estava vendo o abstrato deles. É o pensamento abstrato desses alunos, né? Porque se o cara está trabalhando, ele tá pensando no trabalho, era que era para ser, mas a gente nunca tá. Igual eu tava ali ó, viajando. Eu tava ali fazendo a janta agora e eu tava pensando em como falar algumas coisas para você e que eu não podia esquecer de falar o que eu escrevi, o textinho do tempo. Então eu não tava nem aí com a cenoura, é mecânico, né? O ser humano ele tem a habilidade do pensamento abstrato. Sabrina Oliveira, é um documentário de 4 horas? É, mas eu recomendo que você, assim, vamos assistir ele, né? Vamos assistir ele picado, meu. Deixa eu colocar aqui. No meu YouTube U, ó. Eu gosto desse aqui primeiro, ó. Darcy Ribeiro. Matriz Tupi, é o primeiro. Esse aqui é o brabo, ó. Esse aqui você assiste o primeiro, porque depois ele tem outros, né? Tem vários, ó. Tem 4 horas e 4. Mas, pô, eu acho da hora assistir ele picado, assim. Tem o Matriz Tupi. Eu acho que se você abrir o texto, o vídeo, geralmente ele traz aí a sequência. E se não trouxer, procure. Procure as sequências por capítulo, porque o livro é dividido por capítulo, tá bom? Então, aqui no Matriz Tupi, ele mostra como o índio vivia, meu, muito louco. O cara morou muitos anos com os indígenas, cara doidão aí. Antropólogo, né? Então, ó, outra coisa que é importante, ó, o ser humano ele vai desenvolver a linguagem, né? A forma, a fala, principalmente, é o que mantém a gente vivo aqui. Pô, eu nunca li, minha esposa leu, mas ela me deu uma aula sobre aquele filme Sapiens, o livro Sapiens. Vocês já viram aquele livro Sapiens? Deixa eu ver se espécie humana que nós vamos. Apareceu essa publicação sobre a espécie humana. É, boa, Vitória. Vocês já viram aquele livro Sapiens? Ele tá por aqui, meu. Eu não sei onde tá por aí, tá em algum lugar. Ele fala assim, que o ser humano, por exemplo, o pássaro. Então, o pássaro, quando ele vê um predador, ele vai comunicar esse predador aos outros pássaros. Então, ele vai lá e emite um sinal. Só que o ser humano, quando ele adquire a fala, principalmente o Homo sapiens, por que o Homo sapiens? Porque o Homo sapiens ele consegue desenvolver isso aqui, né, a traqueia.
No período paleolítico, que é o primeiro que a gente já vai ver daqui a pouco, os seres humanos só se comunicavam por gruídos. Por isso que a galera ficava zoando lá o uga-uga, né? Não é, o uga-uga é isso, era uma zoeira, mas é real. O ser humano, não que ele falava uga-uga, mas ele não conseguia falar. Né? O ser humano ele não tinha fala o seu corpo não está adaptado. Mas com o passar do tempo, traqueia, faringe, laringe, língua, né? O ser humano ele vai conseguir falar. E a fala é importante para isso, porque, por exemplo, um pássaro, quando ele vai comunicar que ele está sendo perseguido ou em ameaça de um predador, ele emite um sinal. Só que é um sinal único, tipo, sei lá, um assovio, um tipo único. E o ser humano não. Por exemplo, eu vou comunicar a minha amiga Sabrina Santos, da Boas, que tem um leão atrás dela. Eu vou falar, um leão está atrás de você, não se mexe, ele está vindo pela esquerda. Ó, eu já usei uma riqueza de informações. Ó, um leão com a juba castanha escura está à sua esquerda e ele vai te atacar daqui 22 passos. Então você tem que se virar para a direita e correr o mais rápido possível. É um sinal, não é? Ó, eu estou emitindo, mas a minha fala permite que eu trabalhe com uma riqueza de detalhes muito maior. E essa é uma habilidade humana. Beleza, jovem, jovem, jovem. E o Homo sapiens adquiriu isso, né, meu? Em anos e anos aqui na Terra. Faz tempo que a gente está aqui, né? Então, ó, Homo sapiens sapiens, considerando que a espécie humana evoluiu de outros seres, quais os ancestrais dos seres humanos? Então, eu coloquei uma ordem aqui. Vamos colocar a ordem. Tá ok, eu não quero comunista na minha aula. Os principais hominídeos na ordem de evolução seriam Australopithecus, que é o primeiro, que é o macaco do sul, né? Australo, sul. Lembra da Austrália? A Austrália é lá no sul da Terra, né? Lá embaixo. Então, a Austrália é sul. Homo habilis, que é o primeiro a desenvolver habilidades manuais. O Homo erectus, que é o primeiro a ficar aí em pé, né? E o Homo sapiens neanderthalensis, que a gente tem aí muitas combinações genéticas também com esse carinha, e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Nós é um só, vários de nós somos nós. Essa aula de português é brilhante, não se esqueçam disso. E assim também aconteceu com outras espécies, né, partindo do princípio da ideia do nosso grande amigo Titio Darwin. Ó, essa na revista Multivisor tinha para montar isso, eu achei isso aqui, eu acho muito da hora, que ele traz informações, ó. A Australopithecus se desenvolveu no período Pitoceno, lembra dele? Ah, o Pitoceno superior, meu querido. Há mais de 2 milhões de anos, foi o primeiro a usar a pedra como ferramenta. Cara, eu fico imaginando isso, velho. O dia que o Australopiteco bateu uma pedra na outra e descobriu que dava para quebrar um ouriço de castanha. Eu falei, pô, eu queria estar lá, meu. Deve ter sido um dia bem louco. Então, eu vivia nas planícies africanas, então ajudava a gente a responder aí aquela pergunta. Ou eu não fiz essa? Não fiz, vou fazer daqui a pouco outra questão com vocês. Ao abandonar o ambiente selvagem, pela planície, o Australopiteco mudou sua posição de caminhar, né? Então, ele vai aí, ó, andar sobre... É um dos primeiros que vai conseguir mudar seu posicionamento aí, mas ainda vivia sobre 4 apoios, tá bom? A dieta desses antepassados do homem era composta de vegetais e animais. Aqui é o Homo habilis, né? Ó, mas já tem mais ferramenta, né? Ó. Então, em 1894, na ilha de Java, foram aí encontrados os fósseis, né, de alguns desses Homo habilis. O seu parentesco com o macaco o dotou de força física e agilidade, então ele era ágil. E forte também, né, meu? Isso é muito legal para a caça. Para conseguir comida, unia seus semelhantes em grupos de caça. Suas presas eram antílopes, macacos e etc. Diariamente tinha que enfrentar todo tipo de animais ferozes. Luta pela sobrevivência, né, meu? A posição vertical, ó, liberou suas mãos, facilitando o uso de armas. Pô, cara. Fundamental, né? Secas e chuvas e inundações dificultaram sua existência. Sua existência remota, no período Pleistoceno inferior, não precisa saber disso. Só entenda que ele passou pela Terra e que ele era um hábil.
né? Um primo próximo foi chamado de Homo erectus porque, ao contrário do macaco, caminhava erguido. Homo erectus, né? Muito parecido com o Homo habilis. Soltar, né? Ter a mão livre é fundamental, né? O formato da mão até muda, né? Ó. E o glorioso Homo neandertal, que viveu aí no Pleistoceno superior, muito forte, hábil e inteligente, dominou o fogo e viveu em cavernas. Frequentes erupções vulcânicas aterrorizavam esse ser primitivo e desprotegido. Há quem diga que ele nasce ali na região indo-europeia, né? Os primeiros fósseis desse cara aqui, né? Eles vão migrar aí. Muitos acreditam que eles morreram de fome, né? As mudanças climáticas no período que eles viveram matou essa galera. Mas sabia que tem carga genética de Homo neandertal em humano? Os caras fizeram um estudo lá e a gente tem carga genética de Homo neandertal até hoje. Como professor? Ué, o cara estuda lá um fóssil do Homo neandertal, faz uma raspagem disso aí e tenta colocar junto com uma matéria humana. Né? Se vocês procurarem aí, vocês podem encontrar algo sobre. E nozes, olha lá. Nozes, meu. Homo sapiens 50 mil, né, o período neolítico médio, viveu na Europa. O Homo sapiens mais evoluído que seus ancestrais pertencia à espécie humana atual, ó, que é o Homo sapiens sapiens, né? E, ó, pele de animal, então ele já usa adornos, né, que representam uma tribo, então eu começo a representar a tribo com objetos. Ah, eu sou desse grupo, então esse grupo usa esse tipo de colar aqui. Né? Ou a gente usa tal tipo de flecha, de lança. Roupa, né, meu? A proteção, né? Hábil caçador, grandes animais, ursos, mamutes, bisões, bisontes, cabanas, né? Ferramentas mais desenvolvidas, né? Tudo com Homo sapiens. Tem aqui essa linha, mas ela não é assim, né? Eu já mostrei para vocês que ela é como se fosse uma árvore. E aí tem uma zoeira marota. Como sobreviver? Procriar. Então o anfíbio ele tinha essa visão. Comer, sobreviver e procriar. Comer, sobreviver e procriar, procriar. E o humano vem com uma pergunta: o que é a vida? Alguém sabe aí me dizer o que é a vida? Hein? Sim? Não? Que hora? Ó, 7h40 de uma segunda-feira, o professor de história vem perguntar para vocês o que é a vida. E vocês conseguem? Vida é um conceito, assim, muito relativo para as pessoas, entende? Então, assim, por exemplo, para mim, a ideia de vida é uma coisa, mas para você pode ser outra. Sim, e o que é então? O que é a vida? Cara, é muito difícil eu pensar no que é vida. Mas eu me sinto viva, por exemplo, quando eu aprecio os pequenos momentos da vida. Então, por exemplo, acordar de manhã e ver o sol nascer. Eu me sinto viva quando eu faço isso. Quando eu faço algum exercício físico, eu me sinto viva, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu cozinho alguma coisa que eu gosto, quando eu tô com os meus amigos, quando eu sinto que eu realmente aproveitei o momento, é quando eu realmente me sinto viva. Então, pra mim, isso é vida. Sim, também, né? A vida ela é um presente. Os egípcios falavam que era isso, um presente dado a poucos, né? E seria necessário aproveitar ela da melhor forma possível. Como? Aí cabe a você entender o que é melhor para você, mas vida é o tempo que a gente está aqui, né? Olha, mais uma vez a gente falando de tempo, né? É esse período que a gente tem aqui na Terra e como a gente utiliza isso. Isso é a vida. Para muitos, a felicidade vem aí de uma boa ação, de abrir a janela e ver o pôr do sol. Para muitos, o bem é cozinhar marmita para a galera que está na rua aos finais de semana. Para outra, tem vários conceitos do que é a vida aí para a galera. Mas eu acho que a vida é uma parada muito doida, assim, né? O ser humano, ele é dotado de um... É um erro. Eu vou usar uma teoria aqui dos gregos,
que falam que o ser humano é um erro, né, meu? O ser humano, ele é um produto que não veio com defeito aí, porque ele tem noção do que ele tá aqui vivendo, né? Ele tem plena consciência disso e mais, ele sabe que ele vai morrer uma hora e aí, o que eu vou fazer em vida? Então, por isso que é o bem mais valioso que a gente tem. Característica que mantém o ser em atividade, a vida. Boa! A vida mantém o ser humano aí. Como diria o meu grande amigo Chorão, tamo aí na atividade, meu. Não era meu amigo, zoeira. Mãe, como é que se criou a raça humana? Deus criou Adão, Eva, eles tiveram filhos, os filhos tiveram filhos, e assim formou a raça humana. Pai, como é que se criou a raça humana? Há muitos anos existiam macacos que foram evoluindo até chegarem aos seres humanos que você vê hoje. Mãe, como é possível que a senhora me diga que a raça humana foi criada por Deus e o papai diga que evoluiu do macaco? Olha, meu querido, é muito simples. Eu te falei da minha família, seu pai falou da dele. Ah, que zoeira, brava, pesada. Método científico, né? Ó, aqui estão os fatos, quais as conclusões podemos tirar deles. Então, isso é ciência. E o método criacionista, que está a conclusão, quais fatos podemos usar para respaldá-lo. Né? Esse método criacionista, ele foi muito batido na tecla pelos apóstolos que viveram depois de Jesus. Aí. Deixa eu autorizar aqui uma galera. Quem é? É a Nath. Olá, Nath. Tudo bom? Você perdeu, Nath. Tá falando sobre blush, rímel e batom aqui. Deus criou o homem ou será que o homem que criou Deus primeiro? Eita, não sei. Que tal perguntarmos para aqueles dois ali, ó. Ah, é uma treta do Nietzsche, né? Nietzsche acreditava que Deus é uma criação humana e para o que a gente não consegue explicar. E aqui a gente tem algumas definições dessas duas teorias, né? Eu não gosto desse versos aqui, parece o Flamengo e Fluminense, né? A gente acha, não é isso aqui, esquece isso aqui. São teorias, meu, não existe um versus. Né? Não existem versos para isso. Mas os seres humanos, eles viviam aqui, né? Eles viveram esse período de evolução. O que a galera tá rachando? Sara Costa, o que foi? Eu falei que a gente tá falando de rímel. Zoeira, pô. Paleolítico. Meu, tem uma aluna minha que tá mal bem com esse negócio aí de falar de rímel, maquiagem, essas coisas aí. Ela fala disso. Então vamos lá, período paleolítico e período neolítico. Eu separei dois materiais aqui, né? São os dois períodos que o ser humano vive na Terra. Deixa eu ver que horas são, que é 7 e 10, 8 e 10 minha aula, né? Então beleza, ó. Tem um filme que eu gosto muito chamado Solidões de Oswaldo Montenegro. No filme tem uma passagem que fala ilha não é só um pedaço de terra cercado por água. Tudo quanto é lado. Ilha é qualquer coisa que se desprendeu de qualquer continente. Por exemplo, um garoto tímido abandonado pelos amigos no recreio é uma ilha. É um velho que se inspirou na lista dos netos do Natal e não apareceu ninguém é uma ilha. Sim, tudo na gente que não morreu, cercado por tudo que mataram, é uma ilha. Até a lágrima de uma. Ah, até a lágrima é uma. Primeira no sentido da vida. Professor, o aluno pediu para informar que o PC dele faleceu. Ó, que triste. É uma pena, né, meu? Porque nessa época da pandemia aí, minha esposa derreteu o computador aqui. Muito lindo esse texto, Vitória. É um filme do Oswaldo Montenegro? Isso, porque o Oswaldo Montenegro, além de ser cantor, ele também tem vários filmes. Esse é um dos que eu mais gosto dele. E eu lembrei, assim, dessa passagem pelo que ela diz e o que a gente estava discutindo o conceito de vida. Sim. A vida, ela é uma passagem, né, meu? Que deve ser aproveitado no seu... Todos os detalhes dela. O Oswaldo Montenegro é muito parecido com o Shih Tzu da minha mãe, cara. Wake. Vou até fazer esse meme um dia. Zoeira. Origens da humanidade, ó. Os primeiros hominídeos, então, surgiram na África. Eu marquei aqui, ó.
resultam de um lento processo, não é lento, hein, meu? Ó, motivos: alterações climáticas, florestas que deram origem às savanas, né? Ó, novas espécies adaptadas devido ao solo, capazes de se erguerem, né? E deslocar, ó. Então, ó, o ser humano, ele passa por esses processos, processo de hominização. Paleolítico, chegamos. Então, o período paleolítico, chegamos, é o primeiro período aí da história que o ser humano vai desenvolver aí suas habilidades. O Australopithecus, aqui eu trouxe características mais aprofundadas dessa galera, modo de vida deles no Paleolítico. Professor, faz um resumo do Paleolítico, ao invés de você ficar mostrando tudo de novo. Eu vou fazer, pô. No Paleolítico, o ser humano era nômade e vivia da caça e da coleta. Pequenos grupos de 30 humanos, né, no qual existia aí uma liderança patriarcal, geralmente o macho, né, o humano do sexo masculino, mais velho, ele tinha o controle sobre esse grupo. Né? Então é um nomadismo coletor, e a partir do Homo erectus ele já se expande aqui por essas regiões do globo. Você tem que saber isso. Se cair uma pergunta, você fala, pô, meu, o professor falou de paleolítico, como que os caras viviam lá? Nomadismo. Ele era nômade, coleta, caça, pequeno. Por que pequeno grupo? Porque não tinha comida para todo mundo, meu. Né? Então ele ainda não plantava e não produzia o que ele precisava para consumir. Belezeira, jovens! Descoberta do fogo, a hominização das espécies, então tem o Homo sapiens, o Homo neanderthal. Eu mostrei, né, para vocês algo parecido com isso. Falei das teorias na aula passada, né? E o Homo sapiens é o primeiro a ter aí uma técnica de comunicação, né, meu? Então ele vai viver na Europa, Ásia, Oceania, coletor, recoletor, caçador, semi-nômade, ou seja, ele já fixava moradias por longos períodos, né? E fábrica de instrumentos, caça e pesca. E tem, ó, enterra os mortos. Já tem rituais de enterro. Ó que maneiro, né? Sem falar a criação dos códigos aqui para comunicação. Esse é o Homo sapiens sapiens, 40 mil. Modo de vida do Homo sapiens, espalhados por todos os continentes, ainda é seminômade, fabrica instrumentos especializados, prática de rituais funerários, culto aos mortos, rituais mágicos, estão chegando os alquimistas, lembra do Jorge, vestuário de peles e obras de arte. Então aqui a gente tem algumas fabricações de documentos, de instrumentos, né? No Paleolítico, o ser humano lascou pedra e depois ele foi aí otimizando isso. Né? A prática leva à perfeição, lembre-se disso. Então o ser humano ele produziu aí, não tinha fábrica, tinha lâmina, meu, ele tinha que criar algo cortante. Um arpão, propulsor, machado, lâmina, raspador, tudo isso aí. Domínio do fogo, fundamental. O domínio do fogo é fundamental. Proteção de animais, caça, convívio, iluminação, cozinha e aquecimento. Né? Nas cavernas, quando não tinha aquecimento, os seres humanos dormiam amontoados. Né? Era uma economia de caça, a vida centrava-se na atividade da caça aí, então ele tinha alimentos ricos em calorias, carne e gordura, porque era um cotidiano pesado, e a matéria-prima, eles usavam a pele, o osso e o chifre desses animais ainda. Eles usavam tudo, né? Gordura, né? A gordura não só para alimentação, mas também para fogo. E essa aqui é uma representação de alguns acampamentos sobre caça, né? Caça, maior quantidade de alimento disponível, abundância de matéria-prima, né, para fabricar aí os seus instrumentos ou roupas, o desenvolvimento da linguagem, como eu falei, fala, meu, vamos pescar, vamos pegar aquele bisão ali, meu. Você vai pela direita, eu vou pela esquerda e a gente vai ao plano. É isso. Meu, há quem diga, cara, que os caras faziam o quê? Esses desenhos que tem nas cavernas eram os humanos contando para os outros, ensinando caçadas para os outros. Né? Tem gente que acha que era tipo uma forma de ensinar o outro humano, que eles só faziam isso o dia inteiro, pensavam no que eles iam comer. Então tem muita gente que acha que alguns humanos que tinham lá aqueles desenhos nas cavernas de humanos com cabeça de animal, não era tipo rito. Era um humano com a cabeça de animal, tipo, ó, vai lá e distrai o animal com essa cabeça de outro animal aqui, que a gente vai pegar ele ali. Tem gente que acha que era isso, tem gente que não acha que era representações de ritos ou de sonhos.
Tem várias teorias para arte rupestre, né? Mas ninguém sabe como era, de fato. Então, ó, ritos mágicos relacionados com forças da natureza e os ritos funerários. Sepultura de São Giro, na Rússia, meu querido. Ah, os caras lá na Rússia. Imagina aquele frio. Então, ó, arte rupestre é uma pintura ou gravura, grutas das cavernas, e o assunto geralmente era animais, figuras humanas, mão, né? Tem muita mão. No Brasil tem um sítio muito louco lá no Piauí, então eu queria ir lá, meu. Vou esperar essa pandemia passar, nunca fui. Que é o sítio da Capivara, que é um sítio que você tem acesso a... É Pedra Furada, depois vocês procuram aí. Lá tem um dos vestígios mais antigos de arte rupestre, assim, do Brasil. Bem louco. As gravuras de animais, arte Nossa, móvel. professor, eu tive a oportunidade de ver uma pintura rupestre quando eu viajei para Argentina. E assim, é muito doido mesmo, porque tu vê a gravura assim numa numa pedra e tu fica pensando, nossa, mas como que ela durou tantos milhões de anos ali? Eles usavam aí gordura animal, secreção humana, né? Secreção humana das mais diversas. Geralmente o pelo do pincel é pelo de animal que eles abatiam, né? Ou cavalo, ou bisão, sei lá, pelo de animal mesmo. E sementes para coloração, ou carvão. Então eles faziam esse tipo de tinta, né? Era um processo bem louco, assim. Muito, muito similar com os dos indígenas, assim, o processo. Aí aqui a gente tem a arte móvel, que são esculturas e gravuras com figuras femininas, né? Essa é a Gruta de Las Calques, na França. E o Bisonte, lá na Gruta de Altamira, na Espanha. Né, tem na Argélia, na Espanha, tem vários, ó. Gravuras. E a arte móvel, né? Por exemplo, ó, a Vênus de Willendorf é uma das mais antigas, né? A galera faz aí representações de mulheres muito ligadas à fertilidade. Deixa eu fazer um adendo aqui. A gente vai começar a falar do período neolítico, que é o período que o ser humano. Peraí, cadê minha? Que horas são? Dá tempo. Que é o período que o ser humano descobriu a agricultura. E a galera das antigas colocava na conta das mulheres essa descoberta da agricultura. Porque a mulher tomava conta desse acampamento, ou dessas moradias, e ela pegava esse resto de alimento e jogava. E ela começou a perceber que esse resto de alimento que ela jogava, nascia outros alimentos. Ah, entendi. Então a mulher é ligada à fertilidade por esse processo, porque como o ser humano saía para caçar, o humano, o homem, né, ele saía para caçar, as mulheres ficavam tomando conta desse acampamento. E as mulheres começaram a perceber que tinha como produzir. Então a galera condiciona, ó, que louco! A galera condiciona a sobrevivência humana através da agricultura para a mulher. E muitos ritos desses povos da antiguidade, os deuses sempre, os líderes, né, os imperadores, ou faraó, sei lá que nome levava, ofereciam mulheres aos deuses das colheitas. É muito comum vocês ouvirem essa história, porque as mulheres estavam ligadas à fertilidade, pela sua estrutura física e pelo conhecimento que elas vão ter aí com relação à colheita. É muito comum em vários lugares a galera condicionar a mulher como um ser de fertilidade. Certo, jovens? Parauans. É o que a galera vai condicionar aí, né? Que foram vocês, que mulheres que inventaram aí, ou que tiveram noção de que era possível dominar a agricultura. No período neolítico, né? Lembrando que nesse período neolítico, o ser humano vai passar por uma revolução chamada Revolução Verde. Que é quando o ser humano consegue produzir seus próprios alimentos. O neolítico é 10 mil anos, né? Então, o paleolítico é de 2 milhões e meio até 10 mil. É de 10 mil até 3 mil aí, que é a escrita, vamos colocar aí, é o neolítico. Então, as primeiras áreas agrícolas, os primeiros animais domesticados. Isso é fundamental para o ser humano se sedentarizar. O ser humano ele se sedentariza a partir do momento que ele tem comida em abundância e animais domesticados. E aí ele vai poder viver até em maiores grupos.
Porque se eu tenho comida e tenho animal, porque eu consigo domesticar o animal e produzir comida numa quantidade grande, eu consigo aumentar aqui o meu grupo, né? E aí eu tenho grupos aumentando as suas produções agrícolas, domesticação de animais e produção também de filho. Então eu tenho aqui trigo e cevada, isso é bom, hein? Ah, trigo e cevada, simplesmente de cevada. O sorgo, o arroz, o milho, o feijão e aqui a domesticação de carneiro, porco, vaca, búfalo e lhama. As lhamitas. Aqui a lhamita, ou na galera nessa quebrada aqui da Bolívia e Chile usa tudo da lhama, né? Peru. A lhama, a gordura da lhama, a pele da lhama, a carne da lhama, é uma delícia, até, é muito bom. Então tem aí as lhamitas que são utilizadas, eram utilizadas como fonte. Nesse período aqui, a galera começa a dominar a técnica agrícola. Então, por exemplo, o ser humano começa a produzir em áreas que ele não produziam antes. Ah, eu desenvolvi uma técnica que eu consigo produzir quinoa aqui na Bolívia como fala? Numa área de vertical, no morro. Então eu vou conseguir produzir em áreas que eu não conseguia antes. Então eu tenho mais animais, ou mais alimento. Eu vou conseguir criar lhama em altas temperaturas, coisa que a galera não estava sabendo fazer antes. Então a galera vai começar a desenrolar outros animais aí e outras formas de criar em outros terrenos. Por isso que eu tenho um aumento da população. Uma das grandes áreas que o ser humano vai desenvolver aí, cidades, arquitetura, enfim, tudo que a gente tem mais ou menos com o que a gente vive hoje, cidades, estados, governos, é o Crescente Fértil, que é uma região que vai pegar o nordeste da África. Deixa eu pegar um mapa. Que aula de história sem mapa aqui, ó. Peguei Egito aqui, ó. Então, o Crescente Fértil é o primeiro período aí, né? O Crescente Fértil é a região que a gente tem aí as primeiras civilizações. Vamos colocar essa imagem aqui, ó, de satélite. Os caras lá na NASA estudou tanto para ter satélite, a gente não usa satélite. Então, é uma área que pega o Rio Nilo aqui, ó, que é esse rio aqui, e toda essa região do Oriente Médio e forma uma lua crescente, é o Crescente Fértil. Alguém sabe por que é Crescente Fértil? Eu acho que é porque a agricultura ela foi desenvolvida ali no período do Neolítico, e logo depois começaram as primeiras civilizações. Então, depois da Revolução Neolítica ali e do fim da pré-história, com o início da história, a gente tem, por exemplo, a Mesopotâmia. E aí, como eles já sabiam utilizar a agricultura, acho que é por isso que se chama crescente fértil, porque foi difundida para outras populações. Também. E ela tem um formato de lua crescente. Ó, lua crescente. É muito comum vocês verem nos mapas e nas questões aí de vestibular um mapinha com formato de lua crescente. E o crescente fértil porque são terras férteis. Ah, professor, você está me tirando. Lá no Egito tem o deserto do Saara. E lá no Oriente Médio, que é a Mesopotâmia, que hoje é Irã e Iraque, é um deserto. Como assim as terras eram férteis? Porque eles faziam uso aí da água dos rios Tigre, que é esse aqui, Eufrates e o Rio Nilo. São os três principais dessa região. Estas sociedades também eram chamadas de sociedades hidráulicas, porque elas utilizavam água, né? A hidráulica é a força dos rios para movimentar tudo o que acontecia. Então eles sabiam o momento da seca, da cheia, eles tinham que fazer essa visão aí como fala, meu? Das fases da lua, do sol, calendário, né? Esses são os primeiros povos a organizar o dia em 365 dias, tantos 12 meses, 20 meses, sei lá, enfim. Tem vários tipos de ideia sobre esse período. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Neolítico, economia de produção, o homem produz aquilo que consome, modo de vida, comunidades e agricultores, comunidade de agricultores e pastores, ou seja, já tenho domesticação de animais e produção de alimentos. No Paleolítico, que é o primeiro, é uma vida de recoleção, ou seja, de coletagem. O homem vive daquilo que a natureza lhe dá, comunidade de caçadores e coletores. Essa é a grande diferença que você tem que saber, além de no Paleolítico, o ser humano ele era nômade.
enquanto no Neolítico ele vai aí fazer o uso do sedentarismo porque ele já consegue a alimentação que ele precisa para viver. Então aqui são alguns utensílios que o ser humano tem, né? E forjou, né? Criou esses instrumentos já no Neolítico, são bem mais desenvolvidos, né? Já tem uso de metal, né? Uso de metal precioso, não é precioso ainda, calma. Vai ter a época do cobre e tal. Mas aqui são metais que o ser humano vai criar. Imagina uma foice para um cara dessa época, meu. Cerâmica, cestaria e tecelagem. E o surgimento dos primeiros aldeamentos, as primeiras cidades humanas aí, né? Primeiro, a gente tem na Mesopotâmia aí, né, que a galera já falou na sala, os seres humanos se organizando em cidades com quarteirão, meu, muito louco. A gente já tem esse modelo de cidade há muito tempo. E aí a arte megalítica, que são arte em pedras, né? Opa, alguém pediu aqui, deixa eu ver. A atividade aí em pedras, né? Arte megalítica, os menires, o alinhamento de menires aí em vários lugares do mundo existe pedras enfileiradas ou pedras por algum motivo tá ali, né? Stonehenge na Inglaterra, um dos mais famosos, né? Irlanda, Portugal, ó, então tem sempre aí seres humanos empilhando pedras como forma de arte. Tadã. Os egípcios, né? Que a pirâmide nada mais é que um monte de pedra empilhada. Nada mais que isso. E os cultos agrários, ó, Deus a mãe, a terra, a fertilidade, né? O símbolo da fertilidade e da renovação anual da vegetação. E os cultos funerários, preocupação com a vida após a morte, é quando o ser humano vai começar a ter uma noção de morte, né? De partida, que viagem, né, meu? E é isso. Ó, o que ficou para trás aqui, que eu gostaria de ter feito, but eu não consegui, é a formação das primeiras cidades, que eu vou falar na próxima aula de Mesopotâmia. Mas hoje a gente conseguiu falar, a gente terminou a expansão, né? E hoje a gente falou sobre esses dois períodos, Paleolítico e Neolítico, que são períodos em que o humano... É o período das maiores descobertas do humano aqui na Terra, né? O ser humano hoje, ele vive aí com... Até hoje, a gente vive aí muita coisa do que esses caras viviam. Não tô querendo dizer que a gente vive no período neolítico, tá bom? Mas, ó, a Sabrina mandou aqui, ó, por parecer uma lua crescente. Boa, Sabrina. É exatamente isso. Certo, jovens? É isso que eu queria ter feito com vocês hoje. Eu lembro que eu tinha separado mais uma questão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. É a 651526. Cadê ela aqui? 651526. Achei. É uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Ah, o Ceará é bonito ainda. Então vamos lá, ó. É admirável a variedade de habitats ocupados pelos primeiros humanos que possivelmente iniciaram o povoamento da América, em seu ponto mais meridional, na Terra do Fogo, no extremo sul do continente. A chegada na América comprova a engenhosidade, adaptabilidade e capacidade migratória excepcional, insuperável do... Hã? Quem? Povoamento da América, Terra do Fogo, enfim, todos os períodos que a Terra foi ocupada, né? Então a Terra foi ocupada por um único ser aí, todos os seus espaços. Quem é? O Homo habilis? Não. O Homo neanderthalensis? Também não. O Homo de Denisova? Muito menos. Creio eu que foi o Homo sapiens, alternativa D. O Homo sapiens é o ser que adquiriu maior habilidade ao ponto de ocupar áreas de extremo calor e de extremo frio aí para poder viver na sua caminhada aqui na Terra. Eu gosto de uma aqui que eu tenho, que é das Neamitas. Toda aula a gente faz umas 2, 3 questões para a gente pegar esse ritmo de vestibular. Cadê uma que eu gosto da Neamita aqui, que é minha? Aqui, ó. Cadê as Neamitas? Ah, elas são demais, né, meu? O ser humano é um ser que consegue viver aí em grandes altitudes, né? E conseguir produzir seus alimentos. Ó, essa parada aqui tem 4.800 metros, galera. O ser humano vive a essa altura do nível do mar. A água
a água é um bem, é uma riqueza gigante para os caras, né? E eles conseguem viver, o ser humano consegue viver aí e também consegue viver em uma praia aí de 38 graus, 39 graus, uma média. Deixa eu ver, era essa. Eu tenho uma muito louca que é a forma como os incas eles produziam, como fala? Produção agrícola nessas montanhas dos Andes. Então, a forma como eles cortam o terreno, eu tenho essa foto, eu vou procurar para vocês aí. É uma cultura milenar que esses caras faziam. Boa, Sabrina, Homo sapiens. Beleza, jovens? E é isso, é isso, é isso, é isso aí. Obrigado pela atenção de todos, por permitir, né, que eu entre na casa de vocês nesse momento. Vou disponibilizar materiais para que vocês possam ver. E na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre o período da Mesopotâmia. Beleza? E se vocês tiverem sugestões, tragam, como fez aqui a nossa amiga. Lembrando que a aula é uma troca, né, meu? A nossa amiga Vitória De Stefani, que trouxe uma vivência dela, vocês podem trazer vivências suas para a aula. Eu acho que é isso que enriquece aqui o nosso momento de aprendizado. Pô, professor, fiz uma viagem uma vez, eu li um livro assim, assisti um filme assim que fala isso. É isso que mantém a gente vivo aí, a nossa troca de informação. Beleza, jovens? Obrigado aí e até segunda que vem.